Amém. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 11. Igreja, culto, lugar de palavra boa, de ser encorajado. Mas hoje nós vamos falar de dor. Dor. Todo mundo sente dor aqui, né? Eu acho. Todo mundo sente dor. Nós estamos em uma série onde nós estamos olhando para Jesus pelas lentes dos personagens de João capítulo 11. Em João 11, a famosa passagem onde Jesus chega a Betânia, após saber que Lázaro está doente. Quando ele chega, Lázaro já está sepultado, e nós sabemos do milagre da vida que é dada de volta a Lázaro por meio da intervenção de Jesus. Nós vimos como os discípulos reagiram a esse momento, e os discípulos não reagiram bem. Jesus decide, depois de 2 dias, ir em direção aonde está Marta, Maria e Lázaro. Essa região chamada de Betânia era uma região hostil para o evangelho. Jesus não era bem-vindo lá, Jesus não era bem recebido, Jesus era, na verdade, hostilizado em Betânia. E nós vimos como os discípulos não achavam uma boa ideia voltar para Betânia. Jesus então lhes diz: vocês têm uma de 2 opções. Ou vocês caminham debaixo da luz, e a luz do mundo brilhará sobre vocês, e vocês não tropeçarão. Ou vocês caminharão em trevas, e vocês tropeçarão, a queda de vocês será inevitável. Os discípulos então tomam coragem, atravessam o Jordão mais uma vez, vão em direção a Betânia com Jesus, e é ali que nós retomamos a nossa história no versículo 17, quando Jesus então vem, depois de 2 dias, em direção a Betânia, ao encontro de Marta e Maria. Versículo 17 de João 11: chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo o que lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa interação acontece depois de 4 dias que aquele mensageiro é enviado pelas irmãs ao encontro de Jesus. Passam-se 4 dias desde que elas mandam esse cara lá, e quando Jesus chega, ali no versículo 17, nós vemos Lázaro já está sepultado. É difícil ter certeza, mas parece provável que Lázaro tenha morrido no primeiro dia que aquele mensageiro sai de Betânia, pois se ele está sepultado há 4 dias, e Jesus demorou 2 para vir, um foi o tempo do mensageiro ir na direção dele, 1 dia foi de viagem para Jesus e os discípulos. Isso coloca a morte de Lázaro no dia em que aquele mensageiro é enviado para falar com Jesus. Falar de morte de ente querido, de pessoas que a gente ama, realmente é circunstancial. Essa é uma mensagem que fala mais ao coração de quem está passando ou passou por isso recentemente. E isso às vezes entra num ouvido e sai pelo outro, quando nós não estamos nos relacionando com a perda de alguém necessariamente. Mas é importante tentar colocar-se no lugar dessas 2 irmãs. Seu querido irmão que estava prestes a morrer, as irmãs enviam um mensageiro a Jesus, mas é tarde demais.
Não sei se você alguma vez teve a impressão ou o sentimento, chegou à conclusão que você estava tão perto de algo tão bom, e que se tão somente você tivesse feito isso um pouquinho mais cedo, você teria conquistado algo. Eu não estou falando de dinheiro, mas eu sei que você já pensou, se eu tivesse comprado a Bitcoin quando ela estava lá no início, se eu tivesse... Obviamente, a morte de um ente querido é muito maior e mais pesaroso do que isso, mas o sentimento é o mesmo. Será que se nós tivéssemos enviado ele a Jesus um dia antes, teria evitado? Será que se esse mensageiro tivesse encontrado com Jesus e Jesus tivesse discernido que Lázaro ainda estava vivo, teríamos evitado? A verdade é que quando Jesus chega, Lázaro já está no túmulo. E João poderia ter cortado da chegada de Jesus a Betânia, no versículo 17, direto lá para o versículo 38, que é onde ele diz, Lázaro, sai do túmulo. Ele poderia perfeitamente ter dito, Lázaro já estava morto, porém Jesus interviu e chamou Lázaro de volta à vida. E essa história não teria perdido o ápice dela, né? O maior milagre que acontece aqui. Mas João decide passar a maior parte do relato de João 11 nos contando sobre o ministério de Jesus em relação a essas duas irmãs. Para João é importante que seus leitores entendam as afeições envolvidas em meio à dor nesse encontro com Jesus, como responder à dor da perda de Lázaro à luz de Jesus, e como Jesus pode sanar e acalmar e trazer tranquilidade em meio à dor para o coração de Marta e Maria. João conta essa história em 3 etapas. Se você quiser e gosta de ler assim as escrituras, essas 3 etapas elas se relacionam diretamente com a nossa experiência. A primeira etapa, sem dúvida, é de que haverá morte em João 11. Mas Jesus está presente, o Deus da vida está presente, mas haverá morte, independente, haverá morte. Além de haver morte, diante da morte haverá um atraso. E esse sentimento não é distante de nós. A perda, a dor, a demora, o atraso. Mas a história conclui-se que com Jesus há também ressurreição. E a história de João 11 termina no ápice da ressurreição. E tudo que acontece nesses versículos que a gente está vendo hoje, vamos ver na semana que vem, acontece no intervalo entre a morte e a ressurreição de Lázaro. Muito acontece no intervalo da morte e da ressurreição. Muito acontece entre o momento da dor e o conforto. Muito acontece entre o momento da perda e o momento do consolo pelos braços de Jesus, ou o fazer de um milagre. Muito se dá nesse meio tempo. É um tempo de desconforto. É um tempo que nós não gostamos de habitar nele, de ficar nele, de permanecer nele. Nós gostamos de ir direto para a ressurreição. Mas João não faz isso, Jesus não faz isso. O que acontece no coração daqueles que sentem a dor no tempo da espera é importante, nos conforta e fala as nossas vidas hoje. Versículo 20 diz que ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. É interessante que João quer contar a história das duas irmãs. E João, ao contar a história das duas irmãs, contrasta o comportamento, a reação diante da dor dessas duas irmãs. Marta vai ao encontro de Jesus, Maria, porém, não quis ir ao encontro de Jesus. Ficou em casa, ficou sentada em casa. Na sua dor, Marta toma a iniciativa de procurar a presença de Jesus. Marta, em sua dor, não consegue entender por que não iria eu aos braços dele,
Por que não iria eu ao consolo dele diante da perda do meu irmão? Muitos de vocês lembrarão da história sobre essas duas irmãs contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, em que Lucas nos conta que Marta acolhe Jesus em sua casa, e parece que Marta era a irmã mais velha, e um dos indícios disso é porque ela geralmente é mencionada primeiro, o que era comum no relacionamento daquela época. E em Lucas 10, Lucas diz que a casa era a casa de Marta, que dá esse lugar de destaque na família, entre os irmãos. Marta é quem toma a iniciativa, Marta é quem convida Jesus para vir para a casa dela. Foi ela quem preparou uma refeição para ele, ela é a primeira a falar com Jesus, ela é a primeira a amparar Jesus na chegada à sua casa. Parece que Maria tinha um temperamento diferente. Ela parece ter ficado um pouco mais quieta, um pouco mais reflexiva. Lucas nos conta que enquanto Marta preparava a refeição, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. E nós temos a impressão que Maria era um pouco mais contemplativa. Nós temos a impressão que ela fazia as coisas um pouco mais devagar. Ela queria observar outros falarem. E não é muito difícil crer que essas irmãs tinham temperamentos muito diferentes, o que às vezes poderia gerar alguma tensão entre elas. E adivinha só, gerou. Lucas nos conta que Marta é exortada por Jesus por estar distraída com muitas tarefas. Ela tinha muito o que fazer, então ela reclama e fala: Jesus, diante de tudo que eu tenho para fazer, você pode mandar a minha irmã me ajudar? E Jesus responde para ela: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. E nós normalmente focamos nessa segunda parte que diz: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Mas Jesus identifica o gatilho para Marta e diz: Marta, você tem andado ansiosa e preocupada. Ansiosa e preocupada. E todos nós podemos nos identificar uma vez ou outra com essas irmãs. Alguns de nós somos atraídos por Marta porque podemos nos ver nela e ansiosos e preocupados e atarefados, pessoas que gostam realmente de ver a solução dos problemas acontecerem rapidamente. Outros serão atraídos por Maria, porque também se veem nela. E Marta e Maria eram pessoas muito diferentes. Por isso não é surpresa que quando o irmão morre, elas tenham reações diferentes. E a Bíblia nos diz que elas de fato têm reações diferentes. Maria provavelmente não sabia o que dizer a Jesus. Ela, na verdade, provavelmente não queria falar nada a Jesus. Ela queria simplesmente ouvir em algum momento, ser amparada, acalentada. Mas Marta tem o que falar. Marta tem o que dizer a Jesus. Marta parece que age no ímpeto. Marta parece que quer resolver, quer trazer solução. Você já parou para pensar como esses personagens bíblicos e seus temperamentos são tão semelhantes aos nossos? Já parou para pensar que quando a gente lê uma história na Bíblia e nós analisamos respostas e comportamentos, são pessoas normais como nós, que encaram problemas e encaram a vida como nós também encaramos? Eu sei como eu reajo diante da dor e do problema. Eu não sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa que quer solução rápida. Eu quero resolver o problema logo. Eu, na tentativa de resolver o problema, às vezes até me antecipo demais, ao invés de esperar um pouco as coisas acontecerem. Eu não fico em casa sentado esperando Jesus chegar. Se eu sei que Ele está vindo, vamos resolver isso aqui logo. Vamos encontrar logo, vamos falar logo, traz quem tem que trazer para conversar, põe aqui na mesa, vamos sentar, vamos resolver isso. E o temperamento mais ativo de Marta, mais tomadora de iniciativa, trabalhou contra ela quando Jesus veio na casa dela para comer, naquela noite de Lucas 10, mas de uma maneira incrível. Agora, a ansiedade e estar perturbada e preocupada não é destacado nessa passagem.
Esse mesmo temperamento, porém, a ajuda no meio do seu luto. E a Bíblia nos diz que ela busca a presença de Jesus, quando ouviu dizer que ele estava chegando. Era como se Marta falasse assim: no meio da dor, do luto que eu estou vivendo, não tem outro lugar melhor do que eu ir rápido ao encontro desse, que é o doador da vida, que é o único que pode confortar a dor de alguém que perdeu um ente querido. A experiência de Maria foi oposta. Seu temperamento funcionou bem quando Jesus veio naquela refeição na sua casa. Mas agora, de alguma maneira, as pessoas disseram: Maria, Maria, o mestre chegou. E a Bíblia diz que Maria ficou sentada em casa. Maria não foi ao encontro de Jesus. Seria um grande erro dizer que uma dessas irmãs aqui é espiritual e a outra é prática. As pessoas às vezes dão essa ênfase para Lucas 10 como se Maria fosse mais espiritual do que Marta. A verdade, João 11 nos mostra que se tem alguém espiritual em João 11 é Marta. Marta é quem corre para o encontro de Jesus. Marta é quem não quer o conforto dos judeus que vieram consolá-la. Marta quer o consolo de Jesus. E em Lucas 10, Marta tinha algo para aprender com Maria. E em João 11, Maria tem algo para aprender com Marta. Marta é um modelo maravilhoso de fé, em tempos de tristeza, em tempos de dor. E nós podemos aprender algo com Marta hoje. Ela nos ensina a ir até Jesus em meio à nossa tristeza e à nossa dor. Não somente na perda de um ente querido, na dor, ponto, na dor, na tristeza, na angústia, no aparente desamparo, na frustração quando as coisas não terminaram como você pensa que elas poderiam ter terminado. O tempo inteiro nós nos sentimos assim. É a perda de um emprego, é um relacionamento frustrado, é uma amizade quebrada, é uma briga desnecessária, é uma mudança inesperada, é a morte de alguém, é um sentimento de estar perdido na vida, é um sentimento de ter trabalhado, esperado, desejado, ansiado, ter tentado construir e não ter conseguido. Frustração atrás de frustração, camadas e camadas de dor, diferentes níveis que todos nós sentimos aqui. Marta estava extremamente frustrada. E como Marta responde à sua frustração? Marta está atrás de consolo. Marta está atrás de conforto. Marta está atrás de amparo. E Tiago 4:8 ele nos diz: se você tem necessidade alguma de buscar a presença de Deus, vá até Ele, aproxime-se dEle, e Ele se chegará a vós. Se você der um passo na direção dEle, Ele não recuará, Ele não te mandará embora, Ele não evitará você, Ele não dirá para você: estou ocupado demais com outros irmãos mais felizes do que você aí deprimido. Ele na verdade diz: venha até a mim, e quando você der um passo na minha direção, eu dou passos na sua direção. Eu virei a vós. E Marta disse a Jesus nesse encontro: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando eu falar a palavra luto hoje, não necessariamente pense no luto da morte de alguém, mas também, ok? O luto, a dor da perda, normalmente é acompanhada de se isso tivesse acontecido, se isso não tivesse acontecido, se aquela pessoa não falasse aquilo, se aquela pessoa não tivesse feito aquilo, se ele tivesse lá, se eu não tivesse lá, se eu não tivesse ido, se eu tivesse ido, se eu não comprasse aquele carro, se eu não investisse aquele dinheiro, se. E Marta chega para Jesus com os seus ses. Ela diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se ao menos eu tivesse chamado o Senhor antes, se ao menos eu tivesse enviado um mensageiro antes, se ao menos o Senhor fosse sensível à dor e tivesse vindo antes, se ao menos Jesus estivesse aqui. Essas não são palavras de repreensão por parte de Marta necessariamente, mas uma expressão natural de tristeza e coração pesaroso. Nós fazemos isso o tempo inteiro, frustrados e tristes.
consideramos as outras possibilidades que as circunstâncias poderiam ter tomado. Olhamos e tentamos aprender o que eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro. Mais tarde, na história, Maria diz a mesma coisa. Ela diz: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E muito provavelmente as irmãs estavam dizendo isso uma às outras durante os 4 dias de espera. Se ao menos Jesus estivesse aqui. Como quem conhece a capacidade desse Senhor. Como alguém sabe que tão somente Ele estivesse aqui, eu tenho certeza a história teria sido diferente. Não é assim que você se sente? Tivesse Deus agido a seu favor, a história não seria diferente? Tivesse Deus feito por você o que você disse que Ele deveria fazer, a história não teria sido diferente? Tivesse Deus te dado o que você disse que Ele deveria te dar, não teria sido diferente a história? E Marta não esperava que Jesus necessariamente fizesse algo além. No versículo 22 diz: mas sei, Senhor. Se você tivesse aqui, teria sido diferente. Mas eu sei que agora mesmo Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. E você fica com a impressão que existe esse desejo no coração de Marta que Jesus ressuscite Lázaro. Você não estava aqui antes, mas eu sei que agora você chegou e agora a gente vai resolver esse problema. Mas não é bem isso que a Bíblia nos diz. Até porque mais tarde, lá no 37, 38, quando Jesus vai chamar Lázaro para fora, é Marta quem diz: Senhor, não faz isso. Ele está morto há 4 dias, ele já cheira mal. É melhor não mexer com esse túmulo, é melhor não mexer com esse defunto. É melhor não chamar Lázaro para fora, porque a bagunça lá dentro está grande. Então, você não tem a impressão de que Marta realmente queria que Jesus fizesse por ela da forma ressuscitando Lázaro. Mas essa frase dela aqui é convidativa, né? Ela fala assim: Senhor, eu sei que agora mesmo, no meio da minha dor, do meu lamento, da minha frustração, da minha perda, você pode fazer algo para sarar meu coração, da minha irmã, da nossa família. Sei que você é capaz de trazer conforto. Mesmo agora, nessa grande tristeza e dor, Deus lhe dará tudo o que você pedir. O que isso significa? Eu sei, Jesus, que você estando aqui, eu terei tudo o que eu preciso. Não necessariamente tudo o que eu quero, mas eu terei tudo o que eu preciso. Eu sei que se você estiver presente no meio da minha dor e do meu luto e da minha perda, eu estarei bem, porque Deus agirá na minha vida, em meu favor. Lázaro morreu, a dor da perda se foi, eu não vi o meu irmão ser sarado e curado, mas eu sei que agora está tudo bem. Você estando aqui, nós estamos seguras. Apesar de toda a sua ansiedade, Marta tinha uma fé genuína em Jesus. Apesar de ser uma mulher impetuosa e de iniciativa e de pouca paciência, ansiosa o tempo inteiro, aqui está uma fé genuína. E Jesus ministra a ambas irmãs. Jesus fala o coração delas, e eu quero que você veja como Jesus ministra a Marta que sai para encontrá-lo. No versículo 23, Jesus disse-lhe: Marta, seu irmão ressuscitará. E que declaração maravilhosa, seu irmão ressuscitará. Aqui tem uma promessa que você deve levar a sério quando você estiver de luto pela perda de um ente querido. Sua mãe ressuscitará, seu pai ressuscitará, seu filho ressuscitará, seus entes queridos ressuscitarão. Isso aqui é uma verdade. A promessa de Jesus é mais do que a sobrevivência da alma, é a ressurreição do corpo. O que isso significa? Seu irmão ressuscitará. Significa que a vida que nós desfrutamos na ressurreição não será menor do que a vida que nós desfrutamos hoje com os nossos amigos, família, hobbies, viagem, prazeres. Nós teremos mais força, nós teremos mais ânimo, nós teremos mais oportunidades, mais alegrias, mais paz do que jamais tivemos e conhecemos essa vida. E esses presentes serão todos nossos, porque nós teremos mais de Deus. Então quando Jesus vem e diz para ela: seu irmão ressuscitará,
Marta sabe do que ele está dizendo, afinal de contas o Velho Testamento inteiro monta um enredo para a ressurreição dos mortos. Quando você lê Sofonias, quando você lê Isaías, quando você lê o próprio Jeremias, quando você lê Ezequiel, você percebe que existia uma promessa no povo de Deus, de que um dia Deus estabeleceria novamente uma paz na terra, e ele estabeleceria um reino que não teria fim, e ele voltaria a dar vida aos mortos que morreram crendo nele. Essa doutrina da ressurreição dos mortos é cravada nos concílios do primeiro e segundo século, é afirmada nas escrituras bíblicas. Nós temos o credo apostólico com a ressurreição dos mortos. Nós sabemos que Jesus ressuscitará todos que nele morreram. Então, quando Jesus diz para ela, seu irmão ressuscitará, versículo 24, disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus, estou em paz com isso. Tenho certeza que meu irmão morreu crendo em você. Tenho certeza que o problema aqui não é o futuro do meu irmão. Eu sei que ele ressuscitará. Inclusive, imagino que alguns judeus, daqueles que vieram consolar ela, faziam como nós fazemos. Sabe quando você chega para alguém que perdeu e você fala assim, perdeu um ente querido, e você fala, pelo menos está num lugar melhor? Estará com Jesus ainda hoje? Nos encontraremos de novo um dia? São palavras verdadeiras, são palavras que confortam, não necessariamente removem a dor, mas confortam. E é mais ou menos isso que ela está ouvindo de Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sei que ele ressuscitará. Eu sei. Muito obrigado. Como as dezenas ou centenas de outras pessoas que passaram por ali naqueles últimos 4 dias. Então, quando Jesus diz a Marta, seu irmão ressuscitará, e Marta diz, sim, eu sei disso, é isso que todo mundo está me dizendo, Jesus. Conta uma novidade. Tem alguma coisa de Deus aí diferente para mim? O que você pode fazer além dessa verdade? E o problema para a pessoa que está de luto ou que tem a perda de um ente querido é que a ressurreição, por mais maravilhosa que seja, ela pode parecer muito distante. Eu tenho certeza que ele ressuscitará, mas o que eu estou enfrentando agora, a dor, como é que eu supero isso? E de novo, talvez você não esteja lidando com a morte de alguém que você ama. Talvez você esteja lidando com o luto da perda de algo que lhe tanto faz falta. Jesus desvia a atenção de Marta de um futuro distante e de um evento glorioso, e ele traz para um momento agora e uma pessoa gloriosa. E ele diz assim, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Eu não estou falando de um evento futuro, Marta. Eu não me refiro ao dia que o seu irmão ressuscitará no último dia. Eu estou te dizendo, ressurreição está diante de você, Marta. Quando eu digo que seu irmão ressuscitará, seu irmão encontra-se em mim e por meio da vida que eu dou. Eu sou a ressurreição. Marta, a ressurreição chegou no seu vilarejo. Não é que o seu irmão um dia vai ressuscitar. A ressurreição está aqui, a vida está aqui. Morte está naquele túmulo, mas vida está no vosso meio. Tem um comentarista bíblico, Wiersbe, que fala assim, se você está doente, você não quer uma revista médica, você quer um médico. Se você está num tribunal, você não quer um livro de leis, você quer um advogado. Quando você enfrenta a morte, você não quer um manual de doutrinas, você quer um salvador. O ponto é, no meio da dor, você já sentiu, o que eu falo para aquela pessoa? Eu não sei nem o que falar diante da dor, porque aquela pessoa não quer ouvir doutrinas bíblicas, aquela pessoa não quer receber palavras doutrinárias, palavras coerentes, não quer receber um versículo bíblico necessariamente. Aquela pessoa está passando por tanta dor que você sente assim, nada do que eu fale agora vai vir de encontro a tamanha dor. Era exatamente onde Marta se encontrava. Ninguém acalentava a dor dela dizendo, seu irmão ressuscitará. Jesus, quando diz isso, não significa a mesma ressurreição que os outros judeus tenham dito. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está em outras palavras dizendo, Marta, eu tenho tudo o que você precisa. Marta, eu sou a fonte que você está precisando exatamente agora.
Se você vier a mim como você vem, com fé, Marta, de mim fluirá rios de vida para você. Da minha boca, da minha palavra, do meu toque, do meu espírito, sai para você amparo e acalento em meio à dor. Marta, encontre conforto em mim. Jesus faz essa promessa para ela e Jesus faz essa promessa para nós. Nós vivemos em dias de uma tendência em que sentir-se deprimido, ter dores, frustrações, é rapidamente sinônimo de imaturidade ou falta de conhecimento de Deus. Então as pessoas passam por dores e frustração e nós somos acusados de 4 formas. Nós somos acusados primeiramente por Satanás, que nos envergonha em meio à nossa dor. Não basta o sentimento da dor, agora lidamos com a vergonha de sentir dor. Somos pressionados e acusados por nós mesmos. Mas como é que eu, que conheço Jesus, que conheço Deus, que amo a Deus, posso estar sentindo o que estou sentindo? E aí nós lidamos com a opinião dos irmãos, que vão olhar de fora da sua dor e dirão para você mais ou menos assim: toma vergonha na cara e para de sentir dor. E a gente vai colocando camadas e camadas em cima da dor, mais camadas e mais camadas. Se não bastasse o mundo, ímpios que nem Jesus conhecem e olham para você e também desprezam a sua dor, e a dor vai ficando e vai ficando e vai ficando e vai ficando. E esse encontro de Jesus com Marta, Jesus não fala: Marta, suprima a sua dor. Jesus fala: Marta, que bom que você veio a mim. Marta, que bom que você veio correndo do seu luto ao meu encontro. Eu quero te dizer: a vida em mim, Marta, eu posso supri-la, eu posso ampará-la, eu posso resolver a dor que você está sentindo. Eu quero te dizer hoje: nunca corra de Jesus com a sua dor, corra para Jesus com a sua dor. Nunca permita que essas vozes que lhe acusam ao redor e com uma narrativa madura e bíblica lhe afastem daquele que diz: eu sou ressurreição e eu sou vida. Eu posso lidar com você na morte, eu posso lidar com você na vida. Eu posso dar conforto para a perda e eu posso dar força para viver. Jesus nunca rejeitou alguém que veio a ele com dores. Você alguma vez viu em algum relato bíblico Jesus mandando embora alguém que veio sinceramente a ele com dores? Nós reprimimos uns aos outros, nós afastamos uns aos outros desse sentimento. E Jesus faz aqui uma promessa para quando morrermos, literalmente. Ele diz no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aqui Jesus fala sobre o crente que morre, aquele que crendo nele morre, que crendo em mim, tendo fé em mim, ainda que morra, ainda que passe pelo desgaste da falência do corpo, esse viverá. É como se ele dissesse assim: a morte não é o fim para estes. Quando a sua alma estiver longe do corpo, você estará em casa com o Senhor. São as palavras de Paulo nas epístolas, dizendo: que devo escolher eu não sei. Se é melhor permanecer convosco e eu permanecendo convosco é bom para vós, ou se desejo recolher-me e estar com o Senhor, que é muito melhor. Paulo vai dizer. A gente tem uma visão da morte inferior àquela que os discípulos tinham. Paulo diz assim: não é que eu desejo morrer, é que o que eu experimentarei após a morte é muito melhor do que estar vivo. É muito melhor do que os prazeres e a satisfação que a vida me dá. Por mais que você desfaleça, você viverá, é o que Jesus diz. E aí Jesus faz uma promessa enquanto vivemos. Ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Marta, você crê nisso? Jesus fala aqui: todo aquele que vive e crê em mim.
A promessa de Jesus ao que crê é que ele nunca morrerá. E como é que isso é possível se Lázaro cria e está no túmulo agora, Jesus? Como que aquele que crê em você não morre se Lázaro experimentou a morte e pessoas morrem o tempo inteiro do nosso lado? Jesus acaba de fazer uma promessa maravilhosa para os que creem. O que ele quer dizer quando ele diz que nunca morrerão? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida, aquele que dá a vida eterna. A vida eterna é, por definição, uma vida que não pode morrer, uma vida que não vai ser extinta. Em João 5,24, Jesus fala: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Queria que você prestasse atenção nisso. Jesus não diz: se você ouvir a minha palavra e acreditar naquele que me enviou, você terá a vida eterna. Se você acredita, você já tem vida eterna. Eu vou falar de uma doutrina da soteriologia aqui, que talvez você nunca tenha pensado, e minha intenção não é despertar curiosidade desnecessária em você. Mas aquelas pessoas que dizem, no último dia nós seremos julgados diante de Deus. Aqueles que estão em Cristo não prestarão contas no trono do julgamento para a vida eterna ou para o inferno. Nós prestaremos contas para Deus das nossas obras, dos nossos atos. A teologia chama isso do trono da recompensação. É quando nós seremos retribuídos pelos nossos atos. Mas Jesus diz: aquele que crê em mim, aquele que crê que o Pai me enviou, aquele que hoje mesmo em vida está em mim, não será julgado, mas já saiu da morte para a vida e já tem vida eterna. Irmãos, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos porque Cristo justificou e a obra foi perfeita. Nós estamos sendo porque a santificação, o sim, a obediência, o submeter-se à obediência de Cristo, abnegar-se, abrir mão do pecado, é ser salvo. E seremos, porque um dia o nosso Senhor olhará e dirá: filho, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem para a alegria do teu Senhor. Jesus diz e dá uma promessa incrível para aqueles que nele creem hoje: você já tem vida eterna. Você tem muito que alegrar-se e que celebrar. Você já esteve perto de alguém no leito da morte que crê em Jesus e de repente uma serenidade inexplicável está naquele ambiente? De repente uma paz assustadora, convincente, constrangedora, que faz você sentir-se: eu não, nem convertido devo ser, porque essa pessoa no leito da morte está tão pacífica no amor divino, e eu estou aqui conturbado em vê-la nessa situação. Isso é experimentado por aqueles que sabem que já têm a vida eterna, mesmo diante da falência do corpo, mesmo diante da dor. O que ele quer dizer quando ele diz que aqueles que creem nunca morrerão? Jesus está dizendo: a vida eterna já é sua, ela não será sua. A vida eterna não é algo que você vai receber quando morrer. Se você acredita em Jesus, a vida eterna já é sua. A morte não conseguiu manter controle sobre você agora, e não conseguirá ter controle sobre você quando seu corpo fracassar. Você passará da vida para a vida, por meio da morte, mas você sai de vida para a vida. Você sai de um lugar de dores para uma vida sem dores. Portanto, Jesus faz uma promessa a todos que creem: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E o que isso significa para nós hoje? O que isso tem a ver comigo e com você? E a última coisa que eu quero que a gente note é a pergunta que Jesus faz e a resposta de Marta. No 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? A pergunta de Jesus não é se você acredita em geral, é se você acredita nisso.
Você crê nisso, Marta? Marta, você está entendendo o que eu estou falando para você? Que se você crer em mim, que sou a ressurreição e a vida, você jamais morrerá. E aqui, Marta responde, mais do que só sim, Senhor, eu acredito nisso. Lembra de Pedro, quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, eu já te disse que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Marta poderia ter dado a mesma resposta, sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio, e bastaria, ela estaria coerente, ela estaria correta, mas Marta responde, e o time de louvor já pode subir, Marta responde, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Em outras palavras, sim, Senhor, eu acredito em Ti, sei que Você era quem viria, Você é quem está aqui enviado por Deus, e sei que posso confiar em Você para onde Você está indo, sei que a salvação do meu corpo terrena pode desfazer-se diante dos meus olhos enquanto pereço, mas estou seguro em Você. Sei que minha vida não está chacoalhada, minha fé não está abalada em Você. Acredito que posso confiar em Você, mesmo na perda do meu irmão. Mesmo diante do luto e da dor, sei que posso confiar que o Senhor me amparará, que o Senhor me segurará. A confissão de Marta é, em outras palavras, Senhor, eu posso confiar a minha dor ao Senhor. Eu posso confiar as minhas tristezas ao Senhor, as minhas decepções ao Senhor. Alguém chama o time para mim, por favor? Nunca aconteceu isso antes, né? Eles sempre estão atentos, mas vai ver, estão lá no túmulo, morto já. Faz 4 dias já. Sai para fora, Lázaro. É aí, Lázaro saindo aí, ó. Um milagre. O que é que nós tiramos da história de Marta e do encontro com Jesus? A gente entende, por esse diálogo, em primeiro lugar, que Jesus não despreza as nossas dores. Nenhuma dor é desprezível para Jesus. Nenhuma dor é pequena demais para Jesus ou grande demais para Jesus. A gente também percebe que, quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, é como se Ele estivesse falando, Marta, eu não quero que você desfrute disso só na morte, eu quero que você desfrute disso hoje. Eu quero que você acesse esse lugar de riqueza em mim agora. Eu posso ampará-la nesse momento. E eu reúno com pessoas, talvez, praticamente semanalmente. E você não deve se surpreender em saber que a maioria das conversas pastorais de gabinetes, não só aqui, mas em qualquer lugar onde há igreja, eu não sei o percentual certo, 80%, 70%, 90% delas, a grande parte delas, se dá em torno de dores, em torno de ofensa, em torno de perdas, em torno de eu não sei responder para isso, eu não sei como lidar com isso, dores com pessoas, dores de relacionamentos, dores de perda de trabalho, perda de dinheiro, perda disso, daquilo, pessoas que sentem-se desamparadas emocionalmente, com dores, e dores não tratadas, não lidadas, abrem um buraco negro na nossa vida, assim, ó. Você vai entrando e entrando, escondendo e dando desculpa e acobertando e botando um sorriso no rosto e fazendo de conta que tudo está bem. A gente tem algo para aprender com Marta hoje. Hoje não é com Maria. Enquanto Maria ficou sentada em casa, sentada na dor, sentada no luto, se alimentando do sentimento de desamparo, Marta diz, não, eu sei quem Ele é, e se Ele está aqui, Ele vai saber me ajudar no meio da minha dor e lamento, Ele sabe inclusive me receber no meu
Senhor, se estivesse lá. Ele não exorta Marta, ele não diz assim: Marta, quem você pensa que é para falar assim comigo? Ele não fala assim: Marta, quem você pensa que é para achar que sabe mais do que eu? Quando Marta diz: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não tinha morrido, ele logo dá uma promessa: seu irmão ressuscitará. E eu não estou falando do último dia, eu estou te dizendo, vida de Deus está no vosso meio, Marta. Eu sou capaz de fazer agora infinitamente mais. Quantos de nós aqui nunca associaram dor a Deus? E acham que se tem dor, não tem Deus. E se tem Deus, não tem dor. E se tem dor é porque é um maligno, é porque é as circunstâncias da vida. E sim, tem um maligno, tem as circunstâncias da vida, mas também tem momentos em que Deus leva Marta e Maria por meio da dor para revelar-se. João 11 podia ter pulado o encontro de Jesus e Marta e Maria. João 11 não pula. João 11 não vai direto para o túmulo e Lázaro saindo. João 11 nos mostra que Jesus não está desconfortável com a sua dor, que isso não o incomoda, que isso não o preocupa. Isso não é sinônimo, Marta, de imaturidade, nem é sinônimo, Maria, de imaturidade. Dores, quando não resolvidas, na verdade nos afastam de Deus, nos mantém à distância dele. Nós começamos a olhar para as outras pessoas toda engomadinha na igreja, toda bonitinha, felizes, e a gente pensa assim: sou só eu, vaso de dores? Sou só eu que recebo dores na vida e dores da parte do Senhor, e como eu lido com isso? Então, para não me sentir inferior a ninguém, eu faço de conta que eu não tenho dores. Eu faço de conta que eu não preciso lidar com isso. Eu coloco uma roupagem espiritualizada e suprimo a minha dor. Vamos ficar de pé? Hoje mesmo nós nos chegamos a Ti, Jesus. Não sei como o Senhor nessa manhã fará e pode fazer, mas eu sei que está tudo bem se hoje Martas correrem para Ti. Eu sei que está tudo bem se hoje nós trouxermos angústias diante do Senhor. Sei que o Senhor não repreendeu Marta, o Senhor não a exortou por vir a você. Na verdade, você estendeu a Marta um copo de água, uma fonte de água. Você estendeu a ela acesso a riquezas inimagináveis até então. E o que o Senhor estava prestes a performar era mais do que um milagre, era o convencimento de que nós podemos confiar em você em meio à dor. E hoje, Senhor, eu sei que hoje é um convite para confiar. Alguns de nós precisamos confiar no Senhor meio a dores que nós estamos passando. Confiar é uma coisa tão difícil. Nós não confiamos em ninguém, nós não confiamos uns nos outros, nós não confiamos em nosso cônjuge muitas vezes. E o Senhor pede tanto de nós. Mas Marta é para nós hoje, Senhor, um exemplo de que aqueles que confiam suas dores ao Senhor serão amparados por Ele em tempo oportuno, serão recebidos por Ele. Nós estamos enlutados com áreas da nossa vida hoje. Talvez não lidamos com a morte de um ente querido, talvez sim, mas o fato, Senhor, é que as dores vêm de diversos lugares. E nessa hora eu te peço, traz à mente, Deus. Repreende a voz dos que nos acusam, os dedos apontados exigindo mais maturidade, mais teologia, mais robustez espiritual, quando os braços do Senhor se abrem e o Senhor não rejeita o choro de Marta, a dor de Marta. Nessa manhã, Jesus, nós voltamos os nossos olhos para você, sabendo que mesmo em meio às dificuldades da vida, e mesmo em meio às dores da vida, nós podemos confiar em Ti.
nós podemos olhar para Ti, podemos confiar no Senhor, podemos botar os nossos olhos nele. Ah, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitos de nós carregamos esse sentimento hoje. Se o Senhor tivesse feito diferente, se o Senhor tivesse permitido diferente, eu te peço, fala a nós hoje o que é o que o Senhor tem para falar. És o Senhor o doador da vida, o que ampara a nossa alma. Fala a nós hoje, Senhor. Amém. Nessa manhã nós não nos envergonhamos das nossas dores. Essa manhã nós te pedimos, se achegarmos-nos a Ti, Senhor, o Senhor nos daria do Espírito Santo nessa manhã, que é consolo e conforto e amparo, que ministra ao nosso coração o caráter e as verdades de Cristo. Te peço, Espírito Santo, vem sobre essa casa nessa manhã. Coração quebrantado, contrito, o Senhor não lançará fora. Coração que reconhece sua necessidade, que reconhece seu desespero, o Senhor não lançará fora. Eu te peço nessa manhã, olhe para essa casa e considere as nossas dores, considere as ameaças à nossa alma, e envie o Espírito Santo com força nessa manhã. Um refrigério que cura traumas, que cura maltrato. Um refrigério que cura memórias que até hoje nos impedem de viver o novo de Deus. Um refrigério que dele emana vida e vida em abundância. Hoje, Senhor, se você precisa ir até Jesus como Marta, quero te convidar a vir à frente, nós vamos orar com você. Alguns vão se juntar ao seu lado e podem pedir para que o Senhor lhe ampare em meio às frustrações da perda, como Marta naquela manhã, em meio às frustrações da dor, por não saber reconhecer e perceber aonde está o Senhor. Ou talvez vir a Ele hoje com o seu cesse e falar: se Senhor tivesse sido diferente, se Senhor, o Senhor tivesse feito diferente. O Senhor não nos despreza nessa manhã com a nossa dor. O Senhor vem, na verdade, e silencia as vozes que nos acusam. É como se o Senhor dissesse: não há lugar mais seguro do que vir a mim com sua dor. Não há lugar mais garantido de amparo
do que como Marta vir a mim. Espírito Santo, não há lugar melhor hoje do que vir a Ti. Alguns de nós têm o sentimento de que desperdiçamos anos da nossa vida, desperdiçados. Isso é um Lázaro para você. E você fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse feito diferente. O Senhor é o Senhor que redime o tempo. O Senhor é o Senhor que restitui o perdido. A perda é restituída por Ele. O Senhor que não despreza a nossa vida. Alguns do nosso time que puderem ministrar aqui, os facilitadores, os missionários. Perdas matrimoniais, perdas relacionais, lutos relacionais. O Senhor é capaz nessa manhã, de amparar-nos como Marta foi amparada. Vida há em Ti, ressurreição há em Ti. A vida em Ti nessa manhã, Senhor. A vida em Ti, se tão somente encontrar-se conosco, a vida em Ti.
total confiança ao Senhor. Depositamos nossos sentimentos, o nosso coração diante de Ti. Vamos ao Teu encontro como Marta foi. Abraçamos o Senhor nessa manhã. Eu te peço, Deus da vida, o Deus que é a ressurreição, o Deus que é amparo em meio à dor. Ampara-nos em Ti, Senhor, nessa manhã. Dê-nos esse, Senhor, esse sentimento de que não estamos sozinhos, de que não estamos sós. Jesus, que é fonte de vida, para algumas circunstâncias onde nós temos visto morte, eu te peço hoje, declara vida, Senhor, sobre essas circunstâncias. Eu oro, Pai, pela ressurreição em áreas da nossa vida, que julgávamos estar mortas, que julgávamos não haver saída. O Senhor é capaz, para dentro das nossas famílias, matrimônios, relacionamentos, o que julgávamos estar perdido, um só toque do Senhor, um só sopro de vida, Senhor. Nessa manhã nós olhamos para Ti, para nos amparar e nos amar e nos confortar. Guarda o nosso coração em Ti, Senhor, o Deus de toda consolação, o Deus de toda paz, o Deus de todo conforto. Isso quer dizer, não tem falta de consolo em Ti, não tem falta de conforto em Ti, não há falta de paz em Ti, Senhor. Há falta de consolo em nós, há falta de paz em nós, há falta de conforto em nós. Nessa manhã, Senhor, alcança o nosso coração. As áreas em que são aparentemente irreparáveis, que essa paz inexplicável ancore o nosso coração hoje, ancore-nos hoje.